Não, o que você recebe habitualmente no dia da entrevista é um comprovativo com o número do processo. Naquele papel, no canto superior direito, existe um número indicado pela expressão NIPC. Este é o número do processo no sistema interno da AIMA. E caso você necessite pedir alguma informação sobre o seu pedido, sobre a análise do procedimento que iniciou, aquele número é muito útil. Agora, aquele não é o número da sua residência. O número da sua residência é um outro que virá impresso no cartão. Existem casos excepcionais em que a delegação consegue despachar a residência no mesmo dia em que recebe, e aí você sai de lá com o número da residência. Mas casos excepcionais. A regra é sair apenas com o número do processo. Sim, o sistema de reagrupamento familiar online está disposto agora para menores de 18 anos. Ou seja, se você tem um agregado familiar que tem um menor de 18 anos incluído, poderá fazer o procedimento de reagrupamento familiar para todo o agregado familiar, não apenas para aquele menor. Isto ocorre para diferenciar e oportunizar as famílias com menores de idade a realizar o procedimento de reagrupamento familiar de uma forma mais simplificada, ou seja, com o início do procedimento online. No entanto, se o seu caso não inclui um menor de idade, é o caso, por exemplo, de quem tem pai ou mãe que quer reagrupar em Portugal, ou de quem apenas tem o cônjuge em Portugal, neste caso, deve seguir pelo agendamento tradicional via telefone. Não é adequado circular no espaço Schengen com a residência vencida. O ideal é que tivesse se programado quanto a esta viagem para um momento em que ela ainda estivesse válida ou com uma distância segura o suficiente para lhe habilitar a renovar o seu título de residência. Se a viagem ocorresse somente dentro de Portugal, não seria um problema, porque existe hoje o decreto 41A de 2024, que permite a validade estendida desta residência até 30 de junho de 2025. Agora, explicar essa situação à autoridade de um outro país do espaço Schengen é complexo e, ao mesmo tempo, você não tem garantias legais de que este outro país ou esta outra autoridade vai aceitar a validade de um decreto-lei que é válido unicamente dentro de Portugal. Então, não, você não é obrigado a aceitar qualquer vaga de emprego. Você é livre para trabalhar com o que quiser. Mas lembre-se, se você necessita do contrato por alguma razão, talvez você tenha prazo para estabelecer essa relação laboral. Caso contrário, não consegue, por exemplo, no visto de procura de trabalho, transformar o visto em uma autorização de residência. Isso significa que você pode acabar inviabilizando o seu processo de título de residência em Portugal por escolher. Então, quando for buscar o seu emprego em Portugal, vá para as áreas que mais lhe interessam trabalhar. Mas tenha atenção em, de fato, ter todos os requisitos completos para trabalhar nesta área. Eu gostaria muito de trabalhar como projetista de foguetes, mas não tenho curso de engenharia aeroespacial. Este é o ponto. Embora as notícias, embora o governo, todos falem de que vai reduzir significativamente o tempo de processamento dos pedidos, ainda é muito cedo para dizer qual foi essa redução. Então, nós temos que esperar, tem que aguardar, passar talvez um ano para que nós possamos ver efetivos resultados. A princípio, nada muda nos prazos. Você vai continuar a esperar talvez um ano, 2 ou 3, dependendo do tipo de processo de nacionalidade que foi iniciado. E, obviamente, o impacto mais significativo nesse sistema que foi incorporado pelo governo é na redução do tempo da tarefa administrativa de recepção dos procedimentos nas conservatórias. Mas somente isto também. O pagamento de taxas é uma das etapas do processo. Isso significa o quê?
Num paralelo com a feitura de uma CNH ou de uma carta de condução, você paga taxas para fazer a autoescola, paga taxas para fazer as provas. Agora, pagar a taxa não lhe habilita a dirigir normalmente e habitualmente numa estrada, numa via pública. Isto significa o quê? Pagar a taxa é parte do processo, mas não garante o resultado, porque efetivamente você não está comprando um documento, você está a pagar pela análise que será feita pelo órgão público e uma vez que a análise seja positiva, você vai receber o documento. Agora, se a análise não for positiva, você vai receber uma notificação com uma exigência ou o indeferimento do processo. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.